Para quem está aqui pela primeira vez, esse é o Get Jobs, um canal para falar sobre comunicação publicitária na prática. Existem muitas dúvidas recorrentes no canal e muita gente me faz perguntas. Então hoje eu gostaria de responder duas delas. A primeira pergunta é a seguinte: quero trabalhar com direção de arte, mas estou em dúvida em cursar publicidade ou design. I do everything. I'm an art director. Essa é uma pergunta que aconteceu já muitas vezes aqui no canal. Vou deixar aqui em cima alguns vídeos na qual eu já respondi essa pergunta antes, mas acho que é válido retornar a ela porque muita gente procura essa carreira. Então, para deixar bem claro, o design ele é a profissão que vai fazer com que você tenha todos os recursos necessários para ser um excelente diretor de arte. O diretor de arte é uma das profissões mais antigas que existem. Ela é a profissão onde normalmente um designer ou um artista plástico ou alguém que entenda da produção de conteúdo visual, ou seja, entenda de fazer anúncios, de trabalhar com fotografia, de trabalhar com ilustração, tudo aquilo que envolve o âmbito do visual, da imagem. O artista plástico também está qualificado para ser um bom diretor de arte. E o diretor de arte ele atua na publicidade justamente produzindo conteúdo visual, normalmente em dupla ou em parceria com o redator, que produz o conteúdo textual. Então, se você vai seguir a carreira de diretor de arte, é isso que você quer ser na publicidade, no cinema, ou seja onde for, eu recomendo que você faça o curso de designer gráfico, não de publicidade. Porque o curso de publicidade vai te dar requisitos para você ser um excelente publicitário. É claro que se você fizer o curso de publicidade e propaganda, não te impede de ser um diretor de arte. Faça o curso, conheça tudo sobre publicidade e propaganda, mas paralelo a isso vai estudar fotografia, vai estudar desenho, vai estudar ilustração, vai aprender a mexer nas ferramentas necessárias para que você possa atuar da melhor maneira possível como designer. Porque um diretor de arte, antes de mais nada, é um excelente designer. Ok? E a segunda pergunta tem relação com gerência, com atendimento. Olha só que legal. O Vinícius ele perguntou o seguinte: como você gerencia a indecisão do cliente? Por exemplo, mudanças após o briefing. Durante o processo de criação, é natural que o cliente entender melhor as necessidades e sugerir mudanças. Como lidar com isso? A grande resposta aqui é que o cliente não tem que pensar e sugerir mudanças depois do contato inicial. Isso precisa ser esgotado antes de você começar a criar. Se você conversou uma vez só com o cliente, ele te falou da necessidade dele, e você é o especialista, e você simplesmente anotou o que ele precisava. Ah, eu quero um cartão de visita. Aí você vai lá, anota o cartão de visita e passa um orçamento para ele fecha o orçamento e você faz o cartão, você está pedindo para ter várias alterações, para ter indecisão, e sabemos que é totalmente desgastante tanto para o cliente quanto para você. Genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie. Como que resolve isso? Você precisa ser um bom vendedor. Você precisa fazer 1, 2, 3, talvez mais reuniões antes de começar a criar. Você precisa esgotar tudo aquilo que o cliente precisa, não aquilo que ele quer, aquilo que ele realmente precisa, nessas perguntas iniciais. Então, como é que eu gerencio isso? Eu procuro fazer sempre mais de uma reunião e eu procuro sempre deixar muito claro para o cliente o jeito como eu trabalho e como que eu posso resolver os problemas de comunicação que ele precisa, não o que ele quer. Muitas vezes o que ele quer não é aquilo que ele precisa. E nessa conversa inicial eu tenho que esclarecer tudo isso. Para você entender um pouquinho melhor, veja o job aqui sobre o processo de briefing, mas entenda sempre o seguinte: converse bastante com o cliente, entenda se você pode realmente resolver o problema dele nessa primeira conversa. Marque uma segunda ou uma terceira conversa se for necessário, antes de você fazer o orçamento. O orçamento ele só pode ser feito depois que o cliente entendeu tudo aquilo que precisa ser feito. E isso tem que ser feito nas conversas iniciais de briefing, seja uma, seja duas ou seja 3 conversas, ok? E depois que você fizer tudo isso, você vai mandar para ele esse orçamento com ele já sabendo o que vai ser feito. Então não vai haver surpresas, então não tem espaço para indecisões e para surpresas. Você começou a criar com ele já, com a ideia já definida, com o que vai ser feito definido. Ele ainda quiser, depois que você apresentar, mudar alguma coisa, aí eu recomendo sinceramente dizer para ele que é preciso ele entender melhor do negócio dele e atrás do que ele realmente precisa para depois voltar a conversar com você. Porque se você entrar nesse looping de ficar fazendo alteração para cliente, você está colocando o cliente numa posição de entender melhor de comunicação do que você. E quem é o especialista que ele está contratando é você. E se você desde o início não estabelecer uma relação em que vocês vão trabalhar juntos, ele vai te dar os inputs e você vai trazer o especialismo para transformar aquele input numa mensagem que traga resultado para ele, nem adianta começar, ok? E lembra sempre, se o cliente não topar fazer mais de uma reunião contigo, é porque ele não está levando tão a sério assim aquilo que ele precisa, ele está mais querendo fazer qualquer coisa. E esse tipo de cliente, para mim, não serve. Para você serve? Sintam-se abraçados e até o próximo jogo.